Olá, como está? Como foi a sua semana? Uma semana abençoada? Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar o livro de Eclesiastes. Vamos orar? Senhor Deus querido, orienta-nos na exposição da Tua palavra, no aprendizado, na retenção dos Teus ensinos e na prática que podemos colocar tudo aquilo que vamos aprender. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, este é um dos livros também que é atribuído a Salomão e ele é colocado aqui como sábio. É o livro de Eclesiastes, faz parte também dos livros poéticos. Ele inicia esse estudo hoje, o autor da nossa lição, falando que tudo tem sua ocasião própria. Talvez numa versão mais antiga você leia, tudo tem seu tempo determinado. Mas aqui nós temos nesta versão da Sociedade Bíblica, a ocasião certa. E nós temos na revista e atualizada, nós temos tudo tem seu tempo determinado. E ele diz que no lugar de vaidade, ele vai usar a expressão inutilidade. E nesta versão aqui ele vai falar a respeito de ilusão. Muito bem, Eclesiastes vai nos lembrar que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada coisa tem a sua ocasião, cada coisa tem o seu tempo certo para acontecer. E quando nós lembramos que existe um propósito para tudo o que acontece, isso vai além do nosso pensamento. Há um tempo para todo propósito e muitas vezes isso mexe com a gente. Nós ficamos muitas vezes preocupados porque ele vai falar e mexe com a nossa mente e o nosso coração, porque às vezes nós não alcançamos essa compreensão do que o nosso Deus quer nos dizer. Ele quer nos dizer que nós precisamos compreender que os planos de Deus para nós têm o momento, a ocasião para acontecer. Ainda que seja difícil nós entendermos, nós precisamos assimilar isto, essa manifestação do nosso Deus no nosso dia a dia, seja nas coisas mais comuns, nos afazeres mais comuns, nós precisamos entender então esta importância de que as coisas vão acontecer no tempo próprio, na ocasião própria. É importante ressaltar também que o livro de Eclesiastes foi escrito a partir de uma ótica da visão de um rei rico e feliz. Mas mesmo sendo um rei rico e feliz, ele na sua caminhada terrena, ele não deixou de observar os acontecimentos à sua volta, no dia a dia, sejam de pequenos, sejam de grandes, sejam aspectos relevantes ou irrelevantes. Então, diante destas palavras, cabe-nos uma pergunta: vale a pena viver? É claro que vale a pena viver, principalmente quando nós vivemos a vida vivida pela fé sob a perspectiva do nosso Deus. Então nós temos aqui no livro de Eclesiastes mais um manual prático para o nosso viver. E ele vai abranger o ciclo vital da nossa vida, que é nascer, desenvolver e morrer. E há aqui uma mensagem milenar do qual ele vai nos falar de forma interessante no capítulo 1, o verso de número 9 e o verso de número 10, que eu vou ler nessa versão, que ele diz assim: o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do céu. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ele está dizendo que nós simplesmente contextualizamos ou atualizamos os fatos. Eles são repetidos. Isso tudo já aconteceu e já foi feito. Ainda que o ser humano procure nos seus princípios meios de
ter a sua satisfação, se empenhe na vida, apesar de todo o seu empenho, ele precisa concluir que há muitas coisas que são passageiras e que são coisas efêmeras. Então, baseado nesta ideia de que muitas vezes nós somos pessoas que vivemos de forma olhando as sutilidades desta vida, as inutilidades desta vida, nós vamos entender, meus queridos irmãos, que apesar de tudo que nós façamos na vida, um dia nós seremos cobrados. Lá em Eclesiastes capítulo 11, o verso de número 9, ele vai dizer para o jovem: anda segundo os desejos do teu coração, sabe, porém, que de todas estas coisas te trará Deus a juízo. Capítulo 1 de Eclesiastes, ele vai falar a respeito da vaidade humana, ou da ilusão, ou da inutilidade humana. Como nós somos engodados por esta coisa chamada vaidade, nós corremos de um lado para o outro, como que se isso nos tornaria pessoas mais especiais. Ou queremos adquirir alguma coisa, então desejamos a todo custo adquirir estas coisas para nos sentirmos completos. Mas quando nós as alcançamos, nós nos sentimos insatisfeitos. Na nossa cultura, ela valorizou de tal maneira as coisas e coisas efêmeras que nós podemos ver o homem correndo de um lado para o outro, querendo alcançar, querendo atingir, e às vezes apenas é uma ideia do querer, do ter. E isso vai muitas vezes impulsioná-lo a buscar essas coisas efêmeras, mas no final delas a ideia do sábio aqui é que a pessoa vai se sentir vazia. Quando ela chega lá no final, por causa da vaidade, de buscas de coisas efêmeras, esse vazio vem e toma conta da sua vida. Vivemos então um tempo assim em que o desejo de conquista é o que mobiliza, e quando se chega lá e se alcança, vai se perceber que não tem nenhum sentido. É o que diz o verso de número 14 do capítulo 1. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo inútil, é correr atrás do vento. Apesar de passar e contemplar a sabedoria, essa reflexão deve nos tornar sábios, a fim de que nós possamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, que vivamos de forma saudável, que tenhamos uma proposta de vida apresentada nesse manual de vida que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então o ser humano vai encontrar, mesmo diante de sentimentos e atitudes que muitas vezes sejam destruidoras e sem valia, ele, lendo e aprendendo na palavra de Deus, ele vai encontrar força e orientação necessária para o viver. O que acontece então com uma pessoa que segue o rei? A tendência é acumular coisas boas, aprender a viver de forma mais saudável consigo e com os outros. Aprender a viver também e não dar continuidade a certas loucuras que vemos ao nosso redor. É também dar um fim a questões às vezes estúpidas ou que não condizem com o proceder de quem segue agora o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. É a referência no capítulo 2, o verso de número 26. O capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai chamar a atenção para o engano da vida fácil ou da supérflua. Uma vida que acaba perdendo o sentido. Vivemos um tempo de muito cansaço, né? De muita correria. A vida nos exige muito, esse viver nos exige muito, seja de forma individual, as aparências externas, e muitas vezes nós até pensamos em desistir, diz ele no capítulo 2, o verso 17 aos 18. Esquecemos de cuidar de nós mesmos. Como poderíamos com a sabedoria, mas às vezes
sem mesmo perceber, estamos envolvidos numa roda viva de trabalho, de conquistas que o nosso espírito entra em aflição. E muitas vezes ele diz que a vida do ser humano perde o sentido quando ele mergulha nessa roda viva. Até os pensamentos muitas vezes podem levá-lo à destruição. E aí muitos começam a desprezar a sua própria vida, porque não vem acontecer alguma coisa. Ou vem acontecer na vida de algumas pessoas que eles dizem não merecem e alcançaram estas coisas na vida e eu não alcancei, eu não consigo chegar lá. E ele diz que é preciso tomar cuidado com essa roda viva, porque ela se torna uma aflição de espírito. Ele diz-nos que nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós somos tentados ao engano de atingir as coisas e querer consegui-la com facilidade e às vezes até com estupidez. Porém, esse não é o ensino dado na palavra de Deus, tá certo? Cuidado com a vida de engano supérflua, querer alcançar as coisas e depois que as alcança, vira as costas. Muitas vezes pode parecer mais fácil, mas diz-nos o texto no capítulo 2, verso de número 26, que no final não é o melhor alcançarmos desta maneira. No capítulo 3, ele vai falar a respeito do tempo do homem e o tempo de Deus. E esse capítulo 3 nos chama muito a atenção porque nós citamos muito o verso de número 1, quando ele diz que tudo tem seu tempo determinado. E aqui nós vamos perceber no 3, capítulo 3, verso número 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ele chama a nossa atenção, meus queridos irmãos, que isso nos angustia muitas vezes. Se há tempo para tudo, incluindo eu e você, às vezes algumas pessoas ficam angustiadas porque algumas coisas demoram a acontecer ou não acontecem. Então, por mais que nós persigamos em alcançar e queremos ter mais tempo na vida, às vezes queremos dominar e tratar como tempo, nós não temos o domínio do tempo. Ele está dizendo aqui que quem tem o domínio do tempo é Deus. Esse domínio é do Senhor e não nosso. Por isso que ele diz assim, há um tempo para tudo determinado por Deus. Nós não sabemos o quanto ou quando será, mas o que foi criado por ele tem seu tempo, tem a ocasião, tem a hora certa. Isso está além de nós e além do nosso controle e além do nosso domínio. Então precisamos dar continuidade, às vezes alguns projetos que ficaram parados e nós precisamos voltar a ter interesse neles e cuidar deles. Mesmo quando nós vemos que há apenas um interesse sentimental, ou quando perdemos ou quando ganhamos, é preciso que nós possamos dar continuidade a isso na nossa vida. Qual o valor destas coisas, então, vem a pergunta, nessas passagens da vida? Todos esses eventos ou passagens em nosso viver vêm de Deus? E eles são bons a seu tempo, no tempo certo. Então, o importante é a gente ter confiança de que nós estamos com o Senhor. Se cooperamos com Deus no tempo de Deus, Deus fará acontecer essas coisas na nossa vida. Nossa vida não será inútil. Até mesmo nas coisas mais difíceis, essas experiências nos servirão de aprendizado. A questão do tempo para nós é muito importante, já que fala dele como uma troca de moeda, já se falou nisso como sendo uma troca de moeda. O ser humano não tem o domínio do seu próprio tempo de vida. E ainda que isso venha querendo lhe causar angústia, novamente nós repetimos. Capítulo 3, verso de número 11, ele diz assim, que tudo que Deus faz apropriado
e no tempo certo. E esse sentimento tem que estar no nosso coração. Nós precisamos crer, viver e praticar que Deus está no controle de todas as coisas. E esse ânimo e esse descanso nós depositamos nas mãos de Deus. No capítulo 4, ele vai tratar dos males e das tribulações da vida, baseado em injustiças e coisas absurdas da vida que ele vê à sua volta. O sábio vai dizer que não dá para a gente escapar dessas tribulações dos nossos dias. Por mais que a gente queira se distanciar dos problemas, das dificuldades, sejam dos outros, elas acabam nos atingindo também. E então nós temos que voltar o nosso olhar para o alto, para o nosso Deus, e dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que nos cerca, o nosso Deus está observando. Mesmo que haja uma enormidade de coisas ruins acontecendo na nossa volta. Olha só o pensamento do autor aqui nesse ponto do capítulo 4. Porém, aquele que teme ao Senhor e procura viver e caminhar dignamente diante dele e da sociedade, tenderá a viver de maneira diferente, pois utilizará a sabedoria a seu favor, a fim de aproveitar melhor o tempo de vida que Deus lhe deu. No capítulo 5 e 6, vem os conselhos práticos para o nosso viver. O amor e o cuidado de Deus por nós é muito especial, meu querido. Por isso Deus deixou esse manual de vida, a sua palavra, esse livro de Eclesiastes, de Provérbios, que nós já estudamos. É um manual que vai nos ensinar e nos mostrar vivemos de forma saudável. Mas ele diz assim: tome cuidado com as escolhas, porque muitas vezes as escolhas que fazemos acabam nos afastando do projeto inicial de Deus contido na sua palavra. Às vezes saímos correndo, procurando algo, queremos sempre o melhor. Deus já tem preparado o melhor para cada um de nós. Nós somos especiais aos olhos de Deus. Então Deus tem tudo preparado de forma especial para concedermos no momento certo. Nossas escolhas farão toda a diferença na gerência de nossa vida, pois as consequências virão, quer sejam boas, quer sejam ruins. Ainda aqui dentro desses conselhos práticos, ele diz e faz uma pergunta: como é que está a nossa adoração a Deus? É naquele ponto em que ele diz assim que devemos guardar o nosso pé quando entramos na casa do Senhor, ou quando nós vamos diante do Senhor, não devemos nos precipitar no abrir da nossa boca. Somos aconselhados a honrar a Deus, inclusive na sua casa, na igreja, no templo. Quando entramos no templo para adorar e para servir ao Senhor, saímos de formas diferentes? Ou nós procuramos e queremos apenas de forma superficial e hipócrita adorar o nosso Deus, prestando e vendo coisas, prestando atenção em coisas que não convêm e nos distraímos da atenção ao Senhor? Há um ditado que diz que quem apressa é inimigo da perfeição. Capítulo 5, verso de número 2, ele diz assim: não seja precipitado no abrir da sua boca. Pense, reflita antes de falar. É muito bom. Ser apressado pode atrapalhar o nosso viver e abreviar muitas coisas boas que poderíamos viver e desfrutar. Ainda aqui nesses capítulos 5 e 6, ele vai falar do cuidado que a gente deve ter com as riquezas, com relação às riquezas. Ela não deve ser o sentido real da nossa vida. É bom, nos ajuda, mas nós não devemos colocar o nosso coração nelas, colocar a nossa esperança nas riquezas, nas coisas materiais. E aí a gente tem que lembrar aquela palavra dita por Jesus em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos tirar, queridos,
muitos outros conselhos e aprendizado do texto que depois você vai ler com calma. Sempre sabendo que os acontecimentos do futuro não nos pertencem, não cabe a nós sabermos dele, mas só Deus sabe e Ele está preparando o melhor para nós. Que não vivemos de forma inútil e uma vida vazia, mas que o nosso conteúdo do nosso viver esteja baseado naquilo que o nosso Deus tem a nos propiciar. Eu termino lendo, como sempre, um texto de um hino, e é o de número 7. Ao Deus de amor, de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai. Com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Não se esqueça de ler a lição para o próximo domingo, fazer a sua leitura diária. Não se esqueça também, dentro daquele formulário que nós temos, de fazer a leitura bíblica, que você vai conseguir cumpri-la em um ano. E hoje, de forma muito carinhosa e especial, aqui vai um abraço, ainda que à distância, a todas as mães. Hoje, que é o Dia das Mães, que Deus te abençoe. Você que é abnegada, você que cuida da casa, da família, dos filhos, da educação, que compartilha muitas vezes trabalhando fora para o sustento da casa. Que Deus te dê muita saúde, sabedoria e entendimento, entendendo também de que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Deus te abençoe, tenha uma semana feliz e abençoada na direção e na proteção de Deus. Amém.